sempre há uma repaginada e muitas vezes acaba se perdendo o que se conquistou, mas a resposta que eu tenho para te dar é essa, né? No meu desejo é que essa seja uma política pública de Estado. Mas o Hub, na verdade, é um serviço, né, que foi criado para ter essa missão, esse objetivo de receber as pessoas das mais variadas situações, fazer uma avaliação desses indivíduos, manejar seus quadros clínicos e depois encaminhá-los. E essa é uma ideia que eu gostaria de reforçar com vocês, porque eu julgo relevante, eu julgo importante nesse contexto, nesse cenário, é que o tratamento, o cuidado, assistência às pessoas que apresentam dependência química, que estão em situação de rua, frequentando ou não cenas abertas de drogas, que o cuidado seja ofertado, eu insisto nisso, né, de acordo com as suas reais necessidades. E daí a ideia do Hub, né, para que a gente não pasteurize o cuidado, ou seja, então a partir de hoje todo mundo vai ser cuidado no CAPS. O CAPS é importante, mas não dá conta de todo mundo. Ou num hospital especializado, que é importante, mas não dá conta de todo mundo. Ou nos grupos de mutuajuda, enfim. A ideia é que se tenha várias possibilidades de tratamento, para que o tratamento seja cada vez mais customizado para as necessidades do indivíduo e levando em consideração também, sempre que possível, é óbvio, né, os desejos do próprio paciente. É interessante porque agora eu já vou sair também um pouco desse assunto mais específico, mas eu me lembro quando eu era médico atendendo em pronto-socorro em São Paulo, e chegava um paciente para mim e falava: doutor, pelo amor de Deus, eu preciso me internar. Eu falava: pô, mas se internar? Eu falei: doutor, eu preciso me internar. Ele falou: mas você já tentou? Não. No CAPS, eu já estou no CAPS, o CAPS me ajudou uma época, mas eu não consigo mais. Eu já perdi emprego, perdi família, perdi mulher, eu estou na rua, a situação está péssima, e eu preciso de ajuda, eu preciso me internar. E não tinha vaga, né? E aí eu falava para aquele indivíduo: não, caramba, né, vamos lá, vamos tentar isso, tentar aquilo. Muito disso foi que me motivou a ir para uma carreira técnico-pública, assim, né? E nesses últimos 6 anos eu tenho ocupado cargos nessa interface entre política e questões técnicas, né? Foi por vivenciar na prática, na ponta, né, como médico, situações como essa, né, que o desejo e as necessidades dos pacientes não eram atendidas. E claro que as mudanças que eu busquei fazer na política pública, na verdade, foram sempre no sentido de manter coisas interessantes que já existiam e avançar a partir dali. Então, por exemplo, os CAPs, né? Os CAPs são importantes, né? Eles ajudam muitos pacientes, ajudam as pessoas, mas a gente precisa avançar além do CAPs, né? O CAPs só não dá conta. A gente precisa ter ambulatório de saúde mental também, a gente precisa ter unidade de acolhimento, a gente precisa ter hospital, a gente precisa ter comunidade terapêutica, grupo de mutuajuda, a gente precisa ter tudo. E pensar na construção de política pública, né, que é uma questão muito mais ampla, envolve, no meu entendimento, essa ideia. Então, quando eu penso nessa questão que você trouxe de política de Estado versus política de governo, eu não penso necessariamente no Hub, né? O Hub é mais um serviço. Eu penso, na verdade, numa política, e aí eu sempre quero, obviamente, que seja uma política não de governo, mas de Estado, mas que possa efetivamente ofertar para as pessoas o cuidado de acordo com as suas necessidades e de acordo com, obviamente, respeitando a autonomia ou não daquele indivíduo, mas de acordo com o seu desejo, né? Porque muitas vezes, né, o profissional acha que sabe mais do que o paciente, né? Quando o paciente chega para a gente e fala assim: olha, pô, eu estou desesperado, eu estou aqui na rua, pô, eu preciso sair daqui, eu quero uma terapêutica. O profissional: não, tem que ser o tratamento em liberdade. Que eu também sou psiquiatra, né?
não quero ter que internar todo mundo. Eu acho que a gente tem que, obviamente, buscar oferecer o tratamento para o indivíduo de base comunitária. Mas, em algumas situações mais dramáticas, isso não é possível. Não é possível, né? E quando o indivíduo me pede uma internação, eu preciso levar em consideração a necessidade dele, né? O desejo dele, ele que está vivenciando aquele problema. Eu, como profissional, e depois, mais recentemente, eu como gestor público, né? Agora como gestor de serviço, eu preciso buscar ofertar o tratamento que se encaixe na necessidade do indivíduo. Porque senão, a gente vai ter uma situação que a gente manda o indivíduo, ele passa pelo tratamento, não resolve. A gente fala, tá vendo? Esse camarada passou pelo tratamento e não resolveu. Mas será que a gente conseguiu fazer um match ali entre as necessidades dele e o que o serviço ofertava? É o que a gente estava lá conversando com a secretária Patrícia, né, de tentar buscar perfis de pacientes para determinados perfis de serviço. Acho que a gente precisa cada vez mais caminhar nesse sentido, né? Boa tarde. Não brigue comigo, mas eu vou fazer uma pergunta que todo mundo aqui, eu sempre falo. Pode ser que eu esteja equivocado na minha fala, que eu sempre digo que são dependentes químicos em situação de rua. Porque há uma pesquisa que a maioria, o principal motivo é desemprego, conflitos familiares. Mas a dependência leva a esses problemas. Porque se fosse... Eu vou falar da nossa realidade aqui. Blumenau tem muitas ofertas. Conseguiríamos nós, enquanto assistentes sociais, resolver, não tudo, evidentemente, mas uma boa parte, se não tivesse a dependência química. Né? A questão de moradia, a questão de saúde, né? E eu queria ver com o senhor, isso é uma fala, tá? Eu quero que o senhor me responda se eu estou certa em falar isso ou não, porque eu já levei nos dedos em outros momentos. A tal da condicionalidade do benefício, né? Como que a gente iria conseguir levar isso até o governo federal? Porque realmente a gente percebe. O dependente vem para nós, né? O usuário vem para nós, ele fica um tempo no abrigo, digamos, ele não vai estabilizar, mas ele vai ficar calmo. Mas aí, quando se aproxima a data do recebimento do benefício, ele sai. Daí ele volta a estaca zero. Isso, ele tem uma garantia hoje que ele não vai mais ficar sem a droga. Seja que os R$600 não supra a necessidade dele, mas ele não vai mais ficar sem a droga. Porque ele sabe que uma vez por mês ele tem esse dinheiro. Então, eu queria ver, entender como é que a gente poderia fazer nesse sentido. E aproveitando, que daí eu não vou mais falar, o que o senhor pensa a respeito, como acho que o Egon falou, né, o Rolf, né, falou que bom se a gente tivesse uma varinha, né, e acabasse com os problemas, porque é o nosso sentimento quando a gente pega essas situações difíceis, sabe? E dói de ver. Que bom se a gente tivesse mesmo uma forma de resolver. Existe a possibilidade realmente de, quem sabe, uma vacina, porque, claro que não ia resolver, mas porque isso não diminuiu, isso só vem aumentando. Obrigada. De nada. Então vamos lá. Três, eu contei três aqui, Então, a primeira. Não, a primeira não foi isso. A primeira foi sobre dependência química, na maioria das vezes, é que leva a pessoa à situação de rua. Então, você está certo. Essa pesquisa que eu falei, o Lecuca, quem tiver interesse depois pode dar uma olhada, até indico, né, que vocês procurem, que possa ler os trabalhos. Foram publicados vários artigos. Se eu não me engano, acho que foi publicada a 3ª edição do Lecuca. Inclusive, quando eu estava no governo federal, nós que financiamos a última edição do Lecuca. Lecuca é uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo que estuda
as pessoas que frequentam cenas abertas de drogas lá na região central, na região da Luz, lá em São Paulo. E a imensa maioria das pessoas que estão ali na região das cenas abertas de drogas começaram a ter problema com as drogas, perderam o emprego, perderam vínculos familiares, vínculos sociais e acabaram indo para a rua e para a Cracolândia. Não é o inverso. Claro que tem situações que acontece o inverso, né? Mas não é a maior parte dos casos. Não é que o indivíduo vai para a rua e lá na rua, por ser uma situação hostil, difícil, então ele começa a usar droga. Não. É a droga que é o fator que desestabiliza o indivíduo e o leva para a rua. Aí você vai falar, mas lá tem muita pessoa pobre, com situação de dificuldade. A gente viu aqui, né, pessoas com baixa escolaridade e tal. É justamente isso. A pessoa que já tem uma situação instável socialmente, economicamente, e essa pessoa começa a usar droga, o impacto que a droga vai causar na vida dela é muito maior, muito mais devastador, acontece muito mais rápido do que tem uma vida, quando você compara com uma pessoa que tem uma vida mais estável financeiramente, economicamente. Então, sim, a droga é o problema que leva a pessoa para a rua na maioria das vezes. Segunda questão é em relação a... benefício condicionado. Como encaminhar esse ao governo federal? Ao benefício. Então, essa é uma questão super delicada, né? Depois eu quero até ouvir a secretária, a gente conversou um pouco sobre isso, então, mas esse é um ponto que a gente vai precisar, no meu entendimento, discutir, né? Porque pessoas que apresentam quadros graves de dependência química, quando recebem o recurso sem nenhum tipo de acompanhamento, é indubitável, não tem dúvida sobre isso, que as pessoas vão usar o dinheiro para manter o seu quadro de dependência química, né? Então, algum tipo de condicionalidade precisa entrar aí. O município de São Paulo está debatendo essa questão internamente, com a perspectiva de levar isso ao governo federal, mas, por enquanto, eu só trouxe aqui para a gente discutir, para a gente conversar, ainda não tem nada encaminhado, mas tudo isso para a gente entender que, se a gente tem ações com indivíduos com dependência química para ajudá-lo de fato a sair da rua, a ter um trabalho, a voltar para sua casa, o dinheiro pode ser importante, sim, mas o dinheiro pode ser também um fator que, ao invés de ajudar, vai auxiliar efetivamente que ele se afunde cada vez mais. E o outro ponto é... Talvez a Patrícia gostaria de contribuir com essa questão do benefício. Esse é o último ponto. Qual que era o último ponto? Vacina. Rapidamente. Então, obrigado, Egon. Vacina. Quando eu estava em Brasília também, nós ajudamos a financiar os estudos pré-clínicos, ou seja, aqueles que não são feitos com seres humanos, feitos em modelo animal, do grupo lá da Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Frederico Garcia. Os achados pré-clínicos são interessantes, o que não significa que os achados clínicos serão interessantes também. Para que as pessoas possam entender, apesar de chamar vacina, a ideia não é usar de maneira preventiva. Quando a gente pensa na vacina, eu vou tomar uma vacina para eu não pegar a Covid, eu vou tomar uma vacina para não pegar sarampo, eu vou pegar uma vacina para não pegar gripe, eu vou tomar uma vacina para não pegar a dependência química, para não desenvolver a dependência química. Não, não é. A vacina é para quem já tem a dependência química, né? O que eu acho? Eu só torço, né, para que possa ser uma ferramenta a mais. Entretanto, para situações complexas como essa, é difícil a gente imaginar que a gente vai ter uma bala de prata para resolver, mesmo uma vacina. Eu acho que pode ser um arsenal terapêutico, se vingar agora na fase clínica, né? Mas a gente precisa... a gente não pode ter muitas ideias que problemas complexos a gente vai resolver com iniciativas alternativas tão simplistas assim, que a gente pode se frustrar, né? Mas eu acho que pode ser, se funcionar, mais uma ferramenta a ser usada, né? Em relação aos benefícios, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de BPC, né, benefício de prestação continuada, ou programa Bolsa Família, nós estamos falando de duas áreas que são exclusivas do governo federal. Nós não gerenciamos esses dois benefícios. Os municípios têm a incumbência de fazer o cadastro único dos indivíduos
e quem identifica é o governo federal, é ele que gerencia, é ele que determina, nos critérios dele, não nosso, porque às vezes a gente também questiona, né? Um usuário com renda zero, às vezes não recebe, o outro usuário com renda um pouquinho, que tem um pouco de renda, recebe, e assim vai. Então, nós não respondemos pela gerência desses 2 benefícios, que são únicos e exclusivos do governo federal. Mas a nossa área, sim, a nossa área social, ela discute, através dos nossos espaços, tanto de conferência, que é um espaço onde a gente constrói a nossa política pública, quanto às instâncias de controle social, que são os nossos conselhos, que podem discutir, levar essas demandas para cima, né, para que sejam debatidas a nível nacional. As nossas instâncias de pactuação regional, como nós temos a exemplo aqui da ANVE, que é os 14 municípios da nossa região, como no Estado, que é o nosso colegiado de gestores. Nós temos o colegiado nacional, tem as instâncias de pactuação. Eles também, quando a gente fala de pactuação, eles não são instâncias de dinheiro só. Sim, a gente pactua o financeiro ali também, mas a gente discute política pública, construção, e algumas questões elas são travadas no campo das ideias também. Então, são, sim, espaços que a gente pode levar. Mas, mais do que isso, falar de esse tipo de discussão, ele é um tema extremamente sensível. Poxa, como é que um profissional da área de social vai negar um direito do indivíduo a acessar um benefício? Muito estranho esse negócio. Então, a gente tem que trabalhar com dados. E eu acho que, né, hoje, o professor Quirino trouxe um norte muito claro. A gente precisa se munir de dados. Blumenau não tem, né, já conversando sobre isso, nós não temos dificuldade de enfrentar desafios de discussão. E acho que tem que enfrentar, e, de certa forma, quando a Márcia disse que já levou nos dedos, é que a gente participa de vários grupos de discussão, e quando em Blumenau a gente fala sobre isso, que às vezes o benefício não favorece, de que o usuário, diferente do que se costuma publicar, né, principalmente em pesquisas, talvez que o campo das ideias seja mais prático e diz que a pessoa em situação de rua é produto de um sistema econômico cruel, e simplesmente isso, é porque ele não tem grana para se manter, diferente do que a gente vê, né, nos nossos serviços, né, que tem casa, que tem família, que tem bens, que tem posses, que perde tudo, ou que tem, mas que não acessa, fica na rua, que se droga, que perde vínculo. Não é a realidade que a gente casa ali com o que diz algumas pesquisas. Mas é essa pesquisa que vai para a mídia. É essa, aquela que diz. É o econômico, é aquele fardo cruel, né, de que tudo se move pelo dinheiro. E acham também, igualmente, soluções bem simples, né? Dá dinheiro, então, que vai resolver. Quem dera a gente poder resolver a vida do nosso público com dinheiro, nós não teríamos problema. Nós temos mais de 5 milhões por ano de recursos só municipal aqui. A nossa política pública de assistência social, doutor Quirino, em Blumenau, em dinheiro, movimenta 600 milhões. Se pegar a área federal, estadual e municipal, é a riqueza que a gente gere economicamente, porque a gente gasta não, gente, a gente investe, e esse dinheiro circula dentro do município, então nós fizemos essa cidade acontecer economicamente também, né? Agora, se fosse só isso o problema, nós estávamos resolvido. O problema não é o recurso, o problema é a gente entender que o nosso usuário
tem outras demandas que, se a gente não primeiro perceber quem é o usuário e aí parar de brincar, né, e de atacar profissionais, inclusive, que não têm medo de dizer isso. Então, a gente, sim, em Blumenau, muitas vezes, o pessoal reclama da gente, porque a gente fala que o usuário é dependente químico. Vocês estão marginalizando. É só o que a gente escuta, né, Márcia? Não. Ninguém está marginalizando ninguém. Nós estamos simplesmente conhecendo o nosso usuário, porque se nós temos que atender e trabalhar a emancipação, nós temos que entender o contexto e ajudar ele no contexto. Puramente isso. Não ter medo de se desafiar, de entender e de buscar alternativas para dentro da necessidade dele. E aí, esse é o desafio que a gente vai ter, numa inversão que, infelizmente, a nível estadual e federal, a gente não tem a mesma visão de linha de trabalho, mas vão continuar se desafiando e levando essas demandas até que essa sementinha gere frutos e a gente possa aí alcançar algumas mudanças. Nós só vamos mudar certas situações, eu não estou dizendo para mudar essa ou não mudar, mas nós só vamos mudar as situações se nós ocuparmos os espaços. Nós precisamos ocupar os espaços e existem espaços para ser ocupados. Às vezes, muito difícil. Tem que ter resiliência, precisamos trabalhar e não pensar só no curto prazo. Ter objetivos de longo prazo, comendo a pizza pelas beiradas e ir conquistando e ser coerente ao longo do tempo. Se a pessoa e ajuda a pessoa está no centro, isso com o tempo vai ficar claro. Nem tudo a gente consegue, mas eu quero dizer para vocês, nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos, mesmo sendo simples cidadãos. Nós temos exemplos grandes, o que aconteceu de 2011 para cá, muita mudança, e não quer dizer que a gente atingiu tudo, nem que tudo foi perfeito, mas você tem aquilo que é possível atingir. Então, eu acho que vamos ocupar espaços. Nós vivemos, pelo menos em tese, numa democracia. Então, o que chamou a atenção ali, eu gostaria também de fazer umas perguntas. Com relação à triagem lá do Hub, tem diversas triagens, tanto lá num ponto específico, como também na rua, né? Então, talvez traçar ali o perfil, quem são esses profissionais, né? E daí fica uma provocação para a gente, se os mesmos profissionais a gente também tem usado também nessas triagens, e também com relação à necessidade do usuário, né, o profissional identifica qual a necessidade, né, que ele precisa naquele momento, né? Eu pergunto se só um médico psiquiatra pode avaliar essa necessidade, ou poderia ser também um clínico geral, né? E também eu vejo aqui em Blumenau nós temos um grande gargalo, que é quando se fala em hospitais especializados, né? Porque nós não temos leitos suficientes para casos, né, que precisa esse tipo de atendimento, né? Nós temos uma rede, sim, que também funciona em alguns casos, mas quando chega na questão hospitalar, então a gente não tem leito suficiente, muitas vezes, né? Que chega lá, que bate na porta e que não atende. E que também eu deixo também o que me chamou a atenção na apresentação do Dr. Quirino foi a questão das estatísticas, né? Muito interessante ler aquelas estatísticas colocadas, e eu vejo, se a gente pudesse também ter esse perfil desse usuário aqui da nossa região, né? Seria muito interessante a gente também poder ter as políticas voltadas para aquilo, conhecer de fato quem é o nosso usuário, né? Isso também iria nos ajudar também.
Obrigado, Sérgio. Então, assim, em relação à triagem, né? Quando o indivíduo chega no serviço, ele passa por uma avaliação médica, né? No caso psiquiátrica, porque dentro da medicina é o profissional mais capacitado para fazer esse tipo de trabalho. Entretanto, outros profissionais médicos também podem, na ausência do psiquiatra, avaliar esse público, né? É importante frisar também que, depois que ele passa pela avaliação psiquiátrica lá no Hub, o paciente é atendido por uma equipe multiprofissional, composta por assistentes sociais, psicólogos, profissionais de enfermagem, mas principalmente psicólogo e assistente social. No caso que os pacientes vão para as consultas terapêuticas, isso é fundamental, né? Porque nós temos lá, são quase 30 consultas terapêuticas, para onde nós encaminhamos os pacientes, e com as terapêuticas com os perfis os mais distintos. Então, novamente, aquela questão que nós já conversamos bastante aqui é de tentar fazer um casamento aí entre o perfil do paciente e aquela comunidade terapêutica específica, porque senão eu corro o risco de mandar para uma terapêutica que não é exatamente o perfil daquele indivíduo, então isso pode trazer problemas. Então, essa é uma questão. A outra questão que você me perguntou, o Egon que está já... Dos hospitais. Os hospitais, Sérgio, isso é realmente um problema. Lá em São Paulo também não é diferente. Infelizmente, como eu já disse aqui na apresentação, ao longo de muito tempo, leitos e hospitais psiquiátricos especializados foram sendo fechados no país, numa política equivocada, no meu ponto de vista. Eu, por ser médico, claro, vou fazer aqui um paralelo com outras áreas da medicina, né? A gente pegar um indivíduo com pressão alta e esse indivíduo está com um quadro estável, ele pode e deve ser atendido na atenção básica. Se o quadro ficar um pouco mais grave, ele vai para um serviço mais especializado, vai para um ambulatório de cardiologia, por exemplo. Agora, se esse indivíduo tem uma crise hipertensiva, teve um acidente vascular cerebral, infartou, ele precisa de um cuidado mais especializado e mais intensivo, ele precisa ser hospitalizado, por exemplo, né? Então, não dá para falar assim, não, tratamento em liberdade para o indivíduo que está, enfim, infartando. Mesma coisa, o indivíduo que está com risco de suicídio, tratamento em liberdade. Cara, esse cara vai se matar. É isso que eu quero que aconteça? Ou o indivíduo que está num quadro psicótico, porque usou droga e tal, eu vou esperar ele matar alguém para poder tomar uma atitude? Ou será que eu vou fazer uma internação para ele, para protegê-lo e proteger as pessoas que vivem consigo? Então, são questões importantes para a gente levar em consideração naquela ideia de a gente ter uma rede ampla com serviços complementares que possa dar respaldo às diferentes demandas do paciente. E a última... A pesquisa. Pesquisa. Informação sempre importante, né? Isso daí sempre ajuda a gente a conhecer os dependentes, conhecer a nossa rede. Isso daí sempre é fundamental, a gente precisa tentar avançar nisso para que o tomador de decisão, né, possa tomar decisão subsidiado por informações. Não sei se o secretário aqui. É importante ressaltar, né, gente? Eu acho que fica bem claro, a diferenciação de gestão é muito grande no processo, né? Aqui nós temos um olhar onde a Secretaria de Estado assume um papel importante, trazendo um serviço, e serviço é política de Estado, não é política de governo, trazendo um serviço junto ao município de forma coordenada, porque quando o doutor Quirino apresenta, a gente enxerga vários pedaços de nós ali dentro, né? A gente enxerga a assistência social, enxerga a integração da assistência e os serviços da saúde, de forma separada, né? A abordagem social, o centro POP, o acolhimento, o CAPS, né? Nós não temos o leito de longa permanência, que, aliás, faz 1 ano que o município de Blumenau está tentando pactuar com o Estado e não está conseguindo autorização, porque a saúde, gente, é uma pena, né, que não está alguém da saúde aqui. A saúde tem uma lógica diferente da assistência social. E eu brinco com o secretário de saúde
que a gente bebeu na fonte deles, mas, graças a Deus, a gente não é tão amarrado quanto a saúde. A gestão do SUAS tem muito mais autonomia do que a gestão do SUS. O regramento é muito maior, a regulação de alguns serviços sai da instância municipal, apesar do município investir milhões nos hospitais de Blumenau, ele não dá pitaco em nada no Hospital de Blumenau. Quem regula é o Estado, e ponto final. A vaga é regulada pelo Estado, então não basta, obrigada, não basta simplesmente a gente financia, é nosso. Na saúde não é assim, a lógica não é essa, né? Blumenau tem quase todos os serviços, porque tem o consultório na rua também, que daí faz também o papel de busca ativa. Só não é coordenado. E, às vezes, quando a gente está num processo onde esse empurra é muito grande ainda, o que eu estava comentando é que, quando tu centraliza, tu consegue otimizar e os profissionais trabalhar no mesmo norte. Porque, muitas vezes, a gente tem atrito entre a linha de trabalho das políticas públicas. Nós somos porta aberta, nós fizemos busca ativa, a gente não tem horário, nós vamos atrás do usuário a qualquer tempo, a qualquer hora, mesmo se a gente fechar as portas, porque acabou o horário para ir embora. A gente não vê isso numa política de saúde. Não tem busca ativa. O usuário não quer ir ao atendimento do CAPS, ele não vai, imagina, os servidores estão lá, tem o serviço. O nosso não espera, o nosso vai atrás, o nosso faz busca ativa. Então, são linhas. Mas é porque é a visão de política pública que a gente precisa inverter ainda esse processo e trabalhar em conjunto. Esse é o desafio. Perfil a gente tem. Os nossos serviços conhecem muito bem, no tanto que a gente tem avançado e buscado novos serviços com base nesse perfil. Por isso que nós pactuamos aí mais uma casa de passagem, mais um serviço de acolhimento, e estamos pactuando no final do ano mais um serviço de casa de passagem com outro perfil. Quem vai gerenciar essas vagas, quem vai regular, é o Centro Pop e Abordagem, identificando os perfis e encaminhando de forma mais assertiva. Então, a gente tem, mas tu precisas de serviços para dar vazão também nesse perfil. A abordagem social ela está passando por um momento de mapeamento novamente em Blumenau da população em situação de rua, mapeando, identificando o perfil e por território, porque há alguns aninhos atrás, há pouquíssimos anos atrás, era um fenômeno que se alojava no centro da cidade. Cidade grande e centro da cidade. Isso não acontece mais. Cidades de pequeno porte já têm situações bem sérias em relação à população em situação de rua, e não tem, nós temos 35 bairros, todos eles têm ocorrência, salvo um bairro, um único bairro que tem baixa incidência. Todos os outros têm, e de forma extremamente grave. Então, não é mais... E nós precisamos conhecer isso. É uma população que muda de perfil, mais jovem, menos jovem, mais agressivo, não agressivo, que se usa a substância química, se é alcoolismo, se é os dois, se é saúde mental, o que veio antes, o que veio depois. Tudo faz parte do perfil. A gente tem. O problema é que também é um perfil que muda, e nós temos uma política pública da assistência social de 2006, mais fortemente, 2005 para 2006, e que não atualizou nada, absolutamente nada.
Não tem uma. Hoje é o fazer que faz a diferença. Os municípios é que sabem atender essa população porque vivenciam e tem Blumenau, a lógica de Blumenau não está nos documentos. Nós não estamos seguindo os documentos. Porque lá não fala que tem que ter casa de passagem por perfil. Somos nós que estamos dizendo. Nós, técnicos e gestão. Trabalha assim em conjunto, não dá para separar o processo. Então, hoje está muito mais no fazer e a gente precisa atualizar conforme esse perfil. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui assistindo. Eu venho meio que de penetra a convite do meu colega Johnny, do Cleiton. Eu sou professor na rede pública estadual, eu dou aula em 3 escolas aqui do município. E eu tenho tratado desse tema sobre as drogas, principalmente na área da prevenção, esse tema mais atual da descriminalização da maconha, que é uma decisão que ainda está em julgamento pelo STF. Nesse sentido, doutor Quirino, eu gostaria de perguntar para o senhor, achei muito interessante que o Hub ele faz a coleta dos dados, das informações, faz o tratamento das informações, e isso nós percebemos refletido aqui nas imagens, com os gráficos, e um deles me chamou muita atenção, que foi o cliente do Hub, se é que eu posso chamar assim, 12% são adolescentes, crianças e adolescentes até 17 anos. Se não me engano, 11 ponto alguma coisa. Eu achei isso muito preocupante, porque para chegar nesse ponto de necessitar de atendimento, das duas, uma, ou começou a utilizar muito cedo, ou utiliza em muita quantidade, né? Uma droga muito forte, ou qualquer outra que seja ilícita, né? Existe, no caso do Hub, e essa é a minha primeira pergunta, algum registro, algum estudo sobre o início do consumo dessas pessoas que recebem atendimento, que procuram atendimento? E se existe, é possível a gente confirmar que a droga ilícita, que é a porta de entrada... Eu perdi. Se existe o que mesmo? Perdão. Se existe algum registro, algum dado específico do histórico dos atendimentos, indicando qual é a droga ilícita como porta de entrada. Perfeito. Né? E se é possível, empiricamente ou através dos registros, se é possível verificar que a droga de entrada, a droga ilícita de entrada, é de fato ainda a maconha ou se é outra. E, por fim, né, o quão prejudicial pode ser essa decisão do STF no sentido de descriminalizar o porte para o uso da maconha? Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui ouvindo vocês. Obrigado. O seu nome qual que é mesmo? Alexandro. Alexandro, obrigado pelas perguntas. Nós não temos, infelizmente, esse dado nós não temos, quais são as drogas de início, né, dos pacientes que atendemos. Porém, da população brasileira como um todo, de longe, a porta de entrada para o uso de drogas é o álcool, de longe, né? Das drogas ilícitas, a porta de entrada é a maconha, né? O álcool porque é a droga legalizada, e sempre que uma droga é legalizada, como a gente já conversou aqui, fica mais fácil o acesso, cai a percepção de risco das pessoas em relação à gravidade do uso dessa substância, fica o uso mais naturalizado, o uso no contexto social é mais aceito, então, infelizmente, as pessoas acessam mais. Então, esse é um ponto. Porém, das drogas ilícitas, a maconha é uma droga que, infelizmente, nos últimos tempos, por conta de uma série de questões, mas isso passa por um movimento grande que tem acontecido no Brasil pela legalização da maconha. As pesquisas relacionadas à legalização da maconha, em que pese esse movimento grande favorável à legalização dessa droga, as pesquisas mostram que a imensa maioria da população brasileira é contra a legalização da maconha. Porém, as pesquisas também têm mostrado que, infelizmente, a percepção de risco em relação à gravidade, aos problemas do uso da maconha também tem caído.
as pessoas não têm identificado no uso da maconha problemas. E esse é um equívoco gigante, assim, né? Tanto é que quando eu estava para vir para cá, conversando com o Rolf, né, sobre ia falar sobre o quê, como que a gente ia conversar, buscar ajustar o tema, o público, enfim. Aí eu até falei para o Rolf, Rolf, será que eu converso um pouco com o pessoal sobre maconha, né? Aí a gente chegou a um entendimento de que não, que talvez essa temática do hub, e a partir disso puxar várias outras discussões de clínica, política pública e tal, seria mais interessante. Mas a questão da maconha, eu acho uma discussão importante, né, de se fazer. É importante que as pessoas entendam que a maconha é uma droga que causa assim, uma série de problemas para o usuário, problemas de saúde, área de saúde mental, saúde física, causa uma série de problemas para a família, para a sociedade como um todo. Países que têm legalizado a maconha, estados americanos que têm legalizado a maconha, por exemplo, tem aumentado muito o número de acidentes automobilísticos. Você fala, pô, não, mas na minha casa está tudo tranquilo, ninguém usa maconha, aqui ninguém vai usar maconha, não tem essa cultura na minha casa, está todo mundo protegido ali. Ok, mas você pode pegar o carro, na hora de você de você atravessar o farol, o cara vai furar o farol, te pega no meio, mata você e toda a sua família. Então, assim, quando a gente fala de droga, a gente não está falando só da questão do usuário, a gente está falando de todo um problema que a droga pode causar para o convívio social. E nessa questão da maconha, infelizmente, existe um movimento muito grande, e tem vários motivos para isso acontecer, pela legalização da droga. E mesmo ela não estando legalizada, a população, infelizmente, já tem percebido, de maneira equivocada, que essa droga não é uma droga tão pesada assim, que não causa tanto problema assim. Muitas vezes pode ser até medicinal, né? Como é que você vai falar para o seu filho? Você tem filho? Eu também. Como é que eu vou falar para o meu moleque? Falar assim, não, pô, não usa maconha não. Ele vai falar, pô, pai, mas maconha é medicinal. Capaz de você usar, eu ficar até mais inteligente, mais esperto. Porque, pô, maconha, né, meu? Pô, toda hora sai que é remédio. Não só não vai me causar mal, mas talvez vai me ajudar em alguma coisa aqui, né? E não é verdade, né? Que tem uma molécula, o canabidiol, que para uns casos muito específicos, de doenças raras, pode causar benefício. Inclusive, hoje o Conselho Federal de Medicina, né, do Brasil, CFM, libera o uso do canabidiol, só do canabidiol, dessa molécula, para o controle de crises convulsivas refratárias na infância, em síndromes clínicas raras, como Dravet e Lennox-Gastaut. Para o resto, não. Só que, infelizmente, tem, né, essa propaganda gigante de maconha medicinal. Por quê? A ideia não é vender canabidiol para tratar essas crianças. A ideia é ir num passo a passo, levando a sociedade a entender que não é muito problemática a questão da maconha, e daqui a pouco você está explorando um mercado que é bilionário, né, e que tem em outros países. E, novamente, eu não sou contra o livre mercado, não, pelo contrário, eu sou favorável. Mas a gente precisa proteger, né? Proteger a sociedade disso. A gente já chega o álcool, que causa um monte de problema para a sociedade, já chega o cigarro, que causa um monte de problema para a sociedade, a gente não precisa de mais um problema, né? Mas eu não sei, eu queria talvez ouvir eu estou te cortando aqui, eu queria ouvir o Rolf tem participado muito desse debate, ouvir vocês também, enfim, queria passar para... Acho que pode ser um tema de interesse também para vocês conversarem um pouco. Bem, a questão realmente ela perpassa no STF. Nós fizemos várias ações, chegamos a ter inclusive uma conversa com o ministro Toffoli, tentamos fazer com os demais ministros, não fomos bem sucedidos. Temos uma estratégia, infelizmente o STF, segundo especialistas, mudou o regimento para viabilizar um voto anterior antecipado do Zanin e o voto antecipado da Rosa Weber, porque ela ia sair, ela queria a todo custo dar isso. Então, do ponto de vista político, no STF, as pessoas disseram para nós,
uma luta perdida. Para nós, só termina a luta quando terminou. Então, nós não vamos desistir de lutar pela vida, né? No Congresso Nacional, nós temos mais chances de ter sucesso contra a liberação das drogas. O grande problema é que, mesmo nas igrejas, existe, às vezes, a maconha medicinal, uma compreensão errada do que é maconha medicinal. Maconha medicinal não existe, existe o canabidiol, né, que é uma substância específica, e nós somos favoráveis, nós lutamos para que o SUS pague, dê gratuitamente os remédios para quem precisa, e que todos os medicamentos, seja que substância seja, passe por todo o rigor científico e de cuidado que um remédio precisa ter. Então, nesse sentido, acho que quero aproveitar rapidamente, fazer propaganda do nosso abaixo-assinado da Cruz Azul, que nós precisamos ampliar isso, porque o número de assinantes que nós temos até agora não faz cócega para o STF, né? Mas a gente não pode parar de lutar. A vida é preciosa demais para a gente desistir da luta. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar os patrocinadores do evento, né, os realizadores do evento, e sugerir que tenham mais eventos como esse. Tudo que foi falado aqui eu concordo muito, foi muito edificante, foi muito construtivo todas as falas aqui. E eu queria que o Dr. Quirino falasse dessa aprovação, ou que ele comentou que os 12 passos têm sido pouco mais bem-sucedidos, ou mais sucedidos que até a própria análise clínica, né? Acho que é essa a comparação. E a minha segunda pergunta uma história prévia, vou tentar resumir o máximo, mas vou concluir ela com uma pergunta. 2 meninos adotados pela mesma casa, né? Eles eram irmãos, e o pai secretário municipal da criança e adolescente, um advogado bem-sucedido, adota os dois. Os dois recebem as mesmas educações, a mesma criação, um com 5 e outro com 4 anos. E na adolescência, um deles se envolve com dependência química. É internado Serene, Jovens Livres, CTV, Curitiba, numa clínica que eu não lembro o nome, mas é referência nacional, que a Cargolift patrocina. Eu acompanhei ele em internações diversas, né, do Bola de Neve, em Barra Velha, Rio Grande do Sul, internação involuntária ou compulsória, né? E digamos assim que nada, né, psiquiatras inúmeros, né, psicólogos inúmeros, não faltou recurso financeiro, Patrícia, para esse jovem. E chegou a morar na rua, chegou a se envolver com, como é que eu posso dizer, crime organizado, né? E a família cuidou dele muito bem durante 14 anos, talvez, entre 10 e 12 anos, hein? E um dia foi agredido, né? Usuário de crack, usuário de tudo que é entorpecente, e veio a falecer, veio a óbito. Foi encontrado por uma ex-funcionária da Cruz Azul, que era enfermeira lá no Santo Antônio, por lembrar que ele um dia teve num AA da Cruz Azul, e ela conheceu ele, porque senão teria sido enterrado como indigente, e a família não teria notícia nunca dele.
E aí a pergunta que eu acho que não foi tratado aqui é: e a família pós-morte? Essa é a minha pergunta. Existe alguma política, existe algum trabalho? Porque hoje o pai sobrevive, não vive mais pela perda do familiar, né? E não só ali, ele poderia ter gerado uma família, uma esposa, e ter deixado uma sequela ou um dano, né, financeiro maior para a sociedade, porque daí a sociedade ou a assistência social teria que agora cuidar dos familiares que ficaram, né? Então eu queria que, se tivesse alguma experiência para contar, o que fazer pós-óbito do dependente químico, né, com a família que sofreu o dano. Então, okay. Então, em relação, como nós temos avançado de tempo e o doutor Quirino precisa ir ao aeroporto, então nós temos que encerrar as perguntas, né? Então está contigo. Primeira pergunta. Os 12 passos para o tratamento da dependência química, para a recuperação da dependência química, tem resultados muito importantes, né? Eu estava falando sobre o Instituto Cochrane. O Instituto Cochrane é um instituto, é o principal instituto mundial de produção de evidência científica na área de saúde. E recentemente foi publicada uma meta-análise. Meta-análise é uma metodologia de estudo que produz evidências muito robustas na área de saúde. E foi publicada uma meta-análise mostrando que os 12 passos são pelo menos tão eficientes quando comparados com técnicas de abordagem psicológicas para o tratamento da dependência química, como, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que das abordagens psicológicas é considerado aí o padrão ouro, né? Tem melhores resultados. Tal. Tudo isso para mostrar para a gente, né? Não é nem que é melhor, nem que é pior, né? Mas tudo isso para mostrar para a gente que tudo ajuda. Então, fazer o tratamento com psicólogo é importante? É muito importante. Se tem comorbidade psiquiátrica, precisa procurar um psiquiatra? Precisa. Uma terapêutica é importante? É fundamental. Grupos de mútua ajuda, autoajuda, Cruz Azul faz de monte, é fundamental. Internação é importante, acolhimento com a terapêutica é importante, CAPES é importante, tudo é importante, né? A grande questão é que, se a gente pensa em política pública, né, a gente precisa tentar favorecer o acesso das pessoas com dependência química e também das suas famílias, né, a todo esse tipo de ajuda, né, porque quanto mais a gente favorecer a ajuda, melhor vai ser. Essa pesquisa que eu falei do Lecuca, eu estou insistindo nela, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, está disponível aí nas redes sociais, a íntegra do relatório. Então, uma coisa que encontrou, foi achado bem interessante, depois foi publicado pela professora Clarice Madruga, também da Unifesp. A professora Clarice Madruga mostrou que, porque é interessante, às vezes você manda o indivíduo para internação ou para acolhimento com a terapêutica, às vezes no primeiro momento não funciona. Aí você fala, tá vendo? Ó, não funciona mesmo, não. Aí esse indivíduo vai lá 2 vezes, aí ele vai lá 3 vezes, ele vai 4ª, talvez quando ele for na 5ª, começa a funcionar. E a Clarice Madruga mostrou que, aparentemente, a cada internação, ela fez esse estudo a partir do Lecuca, com internações, a partir de cada internação, de cada acolhimento, né, nessa ideia de que você não pode desistir do cara, porque depois de uma internação que ele faz, ele pode voltar a usar droga, mas ele já vai para um degrau acima. Pois isso em geral, claro, né? A gente tem situações como essa que você falou, que é um desfecho trágico. Mas em geral, ele passa por uma internação, ele já vai para um degrau acima. Ele pode até voltar a usar droga. Aí ele pode internar outra vez, aliás, deve para uma terapêutica outra vez, por exemplo. Quando ele sai, ele pode até voltar a usar droga, mas ele já está, cada passagem por serviço, ele vai se sensibilizando e vai aumentando a chance de sucesso na trajetória dele. Isso indica também que a gente não pode desistir da pessoa, né? Por mais grave, por mais tentativas que foram feitas, a gente sempre tem que apostar no indivíduo. A gente encontra toda hora aí, eu já vi na minha carreira infinidade de casos.
Pô, o cara foi internado 10 vezes, vai internar a 11ª? Vou internar a 11ª. E às vezes numa dessa, vinga, o cara sai, entendeu? Então é importante tentar ofertar a máxima quantidade de diferentes abordagens para as pessoas pensando em política pública, e é importante não desistir do paciente. Em situação dramática como essa, né, de morte, como se lida com as pessoas que sobreviveram, né? Isso é uma perda. Imagina você perder um filho numa situação de dependência química. Isso traz uma série de questões para quem fica, né? Imagina os pais, está falando dos pais, por exemplo, culpa, aquela sensação de, pô, será que onde que eu errei aqui? O que eu não fiz que eu poderia ter feito? Tudo isso vem e estraçalha quem fica, né? Então a abordagem, a ajuda para quem fica é fundamental, né? A gente estava vivendo aí o Setembro Amarelo, né? Situação parecida acontece com as pessoas que perdem entes próximos em situação de suicídio, né? Tanto é que tem até um termo nessa situação do suicídio, porque tem a prevenção do suicídio, você fazer abordagens para prevenir o suicídio, e tem também as abordagens de pós-venção. A abordagem de pós-venção é com os sobreviventes de tentativa de suicídio, né? A abordagem depois da tentativa, e a pós-venção também é para as pessoas próximas, porque também não é incomum uma pessoa que perdeu alguém por suicídio depois tentar o suicídio, porque não consegue lidar com aquela questão de perda, de culpa, enfim, e a pessoa que fica também tenta o suicídio. Então, essa abordagem de pós-venção, que é o trabalho depois do suicídio, ou depois da tentativa do suicídio, também é importante fazer com quem fica. Situação parecida é nesse caso a dependência química. Quem fica, obviamente, precisa ser trabalhado para que essa ferida, né, que não sei se dá para fechar, mas pelo menos que o indivíduo consiga conviver com isso daí, né, enfim, porque é realmente uma situação que dilacera quem fica, né? Em nome da Cruz Azul no Brasil, gostaríamos de agradecer a todos os participantes e palestrantes por esse momento rico de troca de experiências, crescimento e construção. Lembrando que seu certificado será encaminhado de forma digital em seu e-mail. Muito obrigado. Acabou aqui de um jeito duro. A dependência química é dura mesmo, né? É dura. As pessoas morrem com dependência química, as pessoas vão para a rua. Só que tem saída, né? Tem saída. As pessoas se recuperam também, conseguem trilhar um novo caminho. Então a mensagem final que a gente precisa ficar com cada um que vai sair daqui, vai voltar para o seu trabalho, vai voltar para a sua lida diária, vai voltar amanhã cedo, 7h30 da manhã, para o hub, vocês daqui a pouco está na lida de vocês, e precisa ficar para a gente, ficar para cada um. Existe esperança, a gente não pode desistir das pessoas, a gente precisa continuar lutando em cada vida que a gente resgata, faz sentido, é importante. Então, essa mensagem de esperança para cada um de vocês que está aqui e trabalha com essa população, é a mensagem que eu queria deixar. Então, obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.